Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã de domingo que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Nossa Escola Bíblica Discipuladora. Então, quero agora, nesse momento, iniciar com uma oração para que Deus esteja, então, falando aos nossos corações e mostrando a nós como devemos andar, nos mostrando como devemos caminhar com Ele. Então, nesse momento, vamos então fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse domingo abençoado que Ele nos dá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma escola bíblica discipuladora que o Senhor nos dá nesse domingo, Pai. Te pedimos que o Senhor nos ensine, nos oriente, que nos capacite, Pai. Só o Senhor pode fazer essas coisas em nossas vidas e que a Tua palavra fale aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar então com o nosso estudo, que é o estudo a respeito do tema discipulado, né? E nós já estamos na 5ª aula. Nós temos 4 aulas gravadas, com esta agora 4 aulas, e estão todas na playlist do YouTube da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista Vida Plena. Então, se você perdeu alguma, você então é só acessar e ir ali na playlist no YouTube e ver então as outras aulas. Nesta aula, nós vamos falar sobre o caráter do discipulador. O caráter do discipulador. E para entrarmos no assunto, vamos fazer uma pequena revisão, como sempre eu faço, né? Então, em primeiro lugar, nós vimos o significado da palavra discipulado. Discipulado, então, é aquele que segue a Jesus Cristo, faz discipulado porque é discípulo de Cristo. E aquele que ajuda alguém a seguir Cristo também faz um discipulado porque está ajudando alguém a seguir Cristo. Então, o significado da palavra discipulado tem esses dois significados. Uma, porque você é discipulado por Cristo e é discípulo de Cristo, e outra, porque você discipula alguém ensinando ele a caminhar com Cristo. E essas duas formas andam juntas, né? Ou seja, se você é um discípulo de Cristo, você também ajuda pessoas a seguirem a Cristo. Você ajuda pessoas no discipulado. E se você ajuda pessoas no discipulado, é um discipulador e ajuda pessoas, ensina pessoas no discipulado, você provavelmente tem que ser discípulo de Cristo. E aprendemos também sobre a dinâmica do discipulado. A dinâmica do discipulado é imitação. Nós devemos ser exemplo e devemos imitar. Imitamos a Jesus Cristo, mas também somos imitados porque as pessoas olham para nós e somos exemplos também, como Paulo fala, sejam meus imitadores. E aprendemos também que o lugar do discipulado é a igreja local, a comunidade onde nós estamos. Não adianta nós acharmos que o discipulado acontecerá online, acontecerá, né, sem a presença, acontecerá de algum jeito. Não, o discipulado, o melhor local para se viver o discipulado é na igreja local. E a última aula antes dessa agora, né, a 4ª aula, falou a respeito de uma cultura de discipulado na igreja. Uma cultura de discipulado na igreja, e vimos como nós podemos viver uma cultura de discipulado na nossa igreja local. Então, para nós iniciarmos a questão do caráter do discipulador, eu gostaria então de tirar uma dúvida sua. Nesse momento, quando você sabe o título, né, que é o caráter do discipulador, a pergunta que vem é: bom, pastor, isso não é comigo, porque eu não sou discipulador. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem filhos? Você é marido? Você é esposa? Você tem amigos? Tem irmãos? Pode ser o irmão de sangue ou o irmão em consideração. Por que essa pergunta? Porque, na verdade, ser discipulador não quer dizer que você foi lá na frente da sua igreja, lá no templo, e o pastor ou algum líder disse: olha, fulano então é agora um discipulador, oficialmente um discipulador, e agora ele vai discipular. Não. Quando nós falamos do caráter do discipulador,
entendemos que o discipulador é aquele que ensina e é exemplo a alguém. Por isso que eu perguntei, você é pai? Você é mãe? Bom, se você é pai e mãe, vocês são discipuladores dos seus filhos. Se eu perguntei, você é marido? Se você tem uma esposa, então você, marido, é o discipulador da sua esposa. Esposa, você é a discipuladora dos seus filhos e do marido também. E isso também com os irmãos, isso também com os amigos. Enfim, queridos, o caráter do discipulador é aquele que influencia alguém, como nós vimos nas aulas passadas. Se você exerce influência para alguém, você é então um discipulador. Talvez não sabia, mas está sabendo agora. Você é um discipulador, uma discipuladora. Então, falando sobre o caráter do discipulador, nós queremos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 4 a 7. Irei ler. Diz assim: Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu valor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Amém, irmãos? É nesse texto que vamos trabalhar nessa manhã, falando sobre o caráter do discipulador. E já iniciando sobre isso, a questão de, por exemplo, quando nós falamos do discipulador e o seu caráter, nós queremos deixar claro que um discipulador, ele é modelo para alguém. Como o próprio texto falou aqui, Paulo dizendo na igreja de Tessalônica, dizendo assim, olha, eu fui modelo para vocês, né? Eu fui modelo para vocês. Eu fui modelo, vocês imitaram a mim e imitaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala de umas questões aqui que em relação à convicção que o Espírito Santo deu a eles, em relação a esse modelo que ele era. E ele fala também de que esses crentes da Macedônia, né, esses crentes se tornaram modelo para outras pessoas. Então, seguiram o modelo de Paulo e também estavam sendo modelo para outros. Isso sim é o discipulado, isso sim é ser discipulador. Quando eu imito e a minha imitação ajuda a outros também a imitarem, então a igreja em si é abençoada e edificada. Então somos modelo. O discipulador é modelo. O discipulador, então, ele influencia alguém. O discipulador é aquele que vai ser imitado. É aquele que é considerado pai na fé. E entenda bem aqui, quando eu digo pai na fé, é realmente pai na fé. Ou seja, é alguém que é olhado, é admirado, imitado na fé, naquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos confundir um pai na fé com um pai carnal. Não é? Existe sim a distinção, porque a Bíblia vai dizer que honra teu pai e tua mãe até o fim, para que se prolongue os seus dias. E isso é o pai terreno, é aquele que representa a Deus, independente quem é o seu pai, quem é a sua mãe, se ele ainda tem Cristo ou não, se ele foi um bom exemplo ou não. Este é o seu pai, esta é a sua mãe, e merece que seja respeitado e honrado. Mas o pai na fé é aquele, como o nome já diz, justamente aquele que se torna um padrão e um exemplo para nós, para seguirmos a Cristo. É aquele que nos dá orientação, influencia na questão doutrinária, na questão bíblica, na questão do que devemos seguir. Geralmente, esses pais na fé, eles têm uma maturidade cristã. E quando digo maturidade, não precisa ser velho, né? Não é idade, mas eles têm um certo tempo de caminhada com Cristo. Às vezes nós temos pais na fé que são pessoas novas, mas que já têm uma caminhada com Cristo desde a infância, ou uma caminhada com Cristo desde a adolescência, então podem ter essa maturidade. Mas é esse o pai ou a mãe, não estou dizendo pai aqui, mas o pai ou a mãe na fé, aonde então ele é o modelo. Então todo discipulador é um pai e mãe na fé, todo discipulador é um modelo, é um exemplo a ser seguido. É aquele que dá exemplo
na vida cristã. Perceba que quando nós falamos exemplo aqui em modelo, nós não estamos querendo dizer que é um perfeito. Esse discipulador, esse pai e mãe na fé, não é alvo de perfeição. Primeiro que seria isso contrário à Bíblia, né? Contrário às Escrituras, onde diz que nós somos pecadores. E aquele que diz que não peca, esse está mentindo. Portanto, quando nós falamos que é um exemplo e um modelo, entenda que é um exemplo e modelo, porque ele também tem como exemplo e modelo Jesus Cristo. Então, se ele é seguidor de Jesus Cristo, ele pode muito bem ser modelo e exemplo, porque ele é seguidor. Alguém, então, olhando para ele, vai refletir Jesus na vida dele. É isso que nós estamos dizendo. Não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de modelo de seguir a Jesus. Sim, então isso ele deve ser. A partir disso, então, precisamos de conversar a respeito, então, de duas coisas. Como o tema da nossa aula hoje é o caráter do discipulador, né, o caráter daquele que é discipulador, e vocês já entenderam que não é aquele que tem um título de discipulador, mas aquele que exerce influência. Se é o caráter dele, então dentro desse caráter tem duas coisas aí. Nós vamos falar hoje a respeito do padrão de vida dele e vamos falar sobre a cosmovisão dele. Bem rápido nós vamos abordar essas duas coisas, não é? Então preste bem atenção que vamos falar. Primeiro vamos falar do padrão. O padrão de vida desse que é o modelo de alguém. Então, o padrão é um modelo definido, né? Todo padrão é algo definido. Quando nós dizemos que alguma coisa é padronizada, é porque segue algo definido. Então nós vemos isso em produtos, né? Quando nós temos alguns produtos e nós falamos, bom, aquele produto ali é o padrão. Ou então quando o Inmetro mesmo usa padrões para algumas coisas. Então quando você pega algum produto, está com o selo do Inmetro, é porque seguiu alguns padrões de qualidade. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. O discipulador deve ter um padrão. E que padrão é esse? Né? Que padrão é esse para aquele que é modelo, para aquele que é pai e mãe na fé, para aquele que influencia? A pergunta é, o padrão desse discipulador é ligado ao modelo que ele tem de vida. Então, eu devo fazer uma pergunta para você. Qual o seu modelo de vida? Você que influencia alguém, né? E eu acredito que todos que estão assistindo aqui devem influenciar alguém. Como já disse, amigo, família, filhos, marido, mulher. Então, a pergunta é, qual o seu modelo de vida? Responda essa pergunta. Qual o seu modelo de vida hoje? Não é antes, não é o passado e nem o que você quer ser. Eu quero falar hoje. Qual o seu modelo de vida hoje? Respondeu? Pensou sobre isso? Portanto, quando respondemos isso, qual o modelo de vida que nós temos, nós justamente, então, verificamos qual o nosso padrão. Eu quero que você entenda que justamente o padrão é esse modelo que nós temos. Então, se eu pensei agora qual o meu modelo de vida, então eu sei qual é o meu padrão. Se algumas pessoas que estão nos assistindo pensou assim, bom, o meu modelo de vida é o meu pai. Você não está errado, vou falar sobre isso. O meu pai é meu modelo de vida, pastor. Minha mãe, pastor, é um modelo de vida que eu quero seguir. Pastor, o modelo de vida que eu quero seguir é o meu pastor. Você pode estar pensando isso. Necessariamente, não seja eu, né? Pode ser o seu pastor, você que é de outra igreja. É o meu pastor, o modelo de vida é minha líder. Enfim, minha professora, meu professor. Você não está errado. Por que não está errado? Porque todo ser humano tem um modelo que quer seguir. Agora, quando nós somos cristãos, isso é acrescentado ainda mais a questão do modelo e do exemplo. Porque posso sim, é normal admirar e ter modelos de exemplos de vida, até porque eu falei que a próprio discipulado você olha para o outro, segue o outro, não é isso? E aí vem a questão agora do cristão. Se você é cristão, se você é crente, você terá um padrão a ser seguido que vai além de pessoas. Não tem problema nenhum se você respondeu que o padrão é o seu pai, sua mãe ou outra pessoa. Porém, quando você é um crente em Jesus Cristo, o seu padrão primeiro se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão seu. E aí você adiciona, então, outras pessoas que podem ter virtudes, que podem ter questões morais, né? Pode ser pessoas que são pessoas
que tem uma moral ilibada, que tem uma vida correta, isso, né, quando falamos assim, olha, eu admiro muito a honestidade que meu pai tem, que a minha mãe tem, a honestidade que a minha irmã mais velha tem, a honestidade que o meu tio tem, enfim. E para quem é crente, o padrão maior se chama Jesus Cristo, até porque ele veio à Terra para ser o padrão de vida de todo ser humano. E com certeza é daqueles que são crentes. Então nós temos como cristãos o padrão de Jesus Cristo como sendo o maior padrão, além do exemplo e padrão de outras pessoas da nossa vida que nos ajudam então a termos essa caminhada de sermos padrão. Portanto, está explicado aqui o que é padrão e que todos nós temos então um modelo a seguir. Mas a pergunta que eu fiz, você pensou, né, quando eu falei assim, qual é o seu modelo de vida? Então, queridos, se você é um cristão, se você é um crente, uma crente, você então deve ter um modelo de vida parecido com Jesus Cristo. E eu quero também tirar aqui essa grande dúvida que fica na cabeça de muita gente, porque as pessoas têm uma tendência de pensar o seguinte, bom, se eu devo imitar a Cristo, então logo eu tenho que ser igual a Cristo. Percebam que nós nunca vamos nos tornar iguais a Cristo, porque nós não nos tornar Deus, né? Houve um ser que quis ser igual a Deus, e este ser você sabe quem é, Satanás, e quis ser igual a Deus. Portanto, o nome disso é inveja. Nós não queremos invejar Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus. Na verdade, desde que Deus nos criou ali com Adão e Eva, não é? Deus fala ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é chamado de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Ser a imagem de Deus não é ser Deus, é ser parecido com Deus. E é isso que é a proposta, então, do padrão de uma pessoa que é, então, exemplo de alguém, que é modelo de alguém, que é um discipulador. Ele é parecido com Jesus. E mesmo sendo pecador, devemos ser parecidos com Jesus. O modelo que tem que estar na nossa mente todo momento é se parecer com Jesus. Para isso, se eu estou falando com você que é cristão, que você se coloca como discípulo de Cristo, você é um convertido, você é um regenerado, você é um crente, não é como nós popularmente dizemos, você é um crente em Jesus Cristo. Então, se você é crente, então devemos definir algumas coisas aqui, tá certo? Se o modelo é Cristo para nós, além de qualquer pessoa humana, se o modelo é Jesus Cristo, então, vai aí então umas reflexões para você. Se sou discípulo de Cristo, então meu padrão é Cristo. Percebe? Se eu digo que eu sou crente em Jesus Cristo, se eu sou discípulo de Jesus Cristo, meu padrão é Cristo. Por que então, e aí vai a reflexão, por que então tenho medo de ser padrão para alguém? Primeira pergunta para refletir. Por que então eu tenho medo de ser exemplo, padrão para alguém? Porque muitas vezes nós vemos isso nos cristãos, nos crentes. Crente que diz assim, olha, eu não posso ser discipulador, eu não posso ser exemplo de ninguém, eu não posso ser padrão para ninguém. E aí a pergunta é, mas se você é discípulo de Cristo, você segue o padrão de Cristo, você quer se parecer com Cristo. Não é ser igual a Ele, porque ninguém vai ser Deus, não é? Mas ser parecido com Ele, seguir os passos de Jesus Cristo. Então, se você segue esse padrão, por que você tem medo de alguém, então, seguir o seu exemplo? Pense nisso. Pense nisso porque isso vai nos levar a outras questões. Se eu tenho medo de alguém olhar para mim e eu ser exemplo para alguém, então tem alguma coisa errada em mim. E esse erro tem que ser melhorado, esse erro tem que ser pensado, esse erro tem que ser realmente tirado, não é? Todo erro, Jesus veio justamente a parar, retirar os nossos erros. Então, por que eu tenho medo de ser padrão, ser exemplo para alguém? E daí vem outra pergunta, outra reflexão. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade acima de ser exemplo para alguém ou de fazer discípulos? Porque quando eu digo fazer discípulos, como Mateus 28, 20, né, 19 e 20 fala, lá no ID fala
fazei discípulos de todas as nações. Né? Enquanto você caminha sendo cristão, sendo crente, você faz discípulos de todas as nações. Ou seja, como nós estamos dizendo, sejam exemplos, sejam influência, façam discípulos. E aí a pergunta é, qual é a prioridade que está passando disso? Porque Jesus disse, ide, façam discípulos. Então, se eu tenho medo de ser exemplo para outros, qual é a prioridade que eu coloco? Porque se eu estou com medo de ser padrão, então eu vou agora me tornar padrão. Se eu sou discípulo, se eu sou crente, então eu agora devo, melhorar minha vida de alguma coisa que eu não sei o que é, né? E eu não sei, eu não estou julgando ninguém aqui. Às vezes o seu problema do medo é porque você ainda não conseguiu vencer um trauma. E isso você precisa de tratar esse trauma. Às vezes você tem que ir para um psicólogo, para um psiquiatra, fazer um tratamento. Isso tem a ver com saúde mental realmente. Às vezes você tem medo porque um dia você tentou fazer isso e aí foi traído pelas pessoas que você tinha intimidade, então você não confia mais em ninguém e tal. Então isso tem que ser tratado. E isso é normalíssimo, porque você é ser humano, eu sou ser humano, as pessoas também, pessoas erram, você está com algum problema que precisa ser ajudado ou ajudada, melhorar. Agora, perceba uma coisa, se você deixar isso para depois, dizer assim, bom, então mas aí eu não quero ser exemplo para ninguém não, né? Alguém pode estar assistindo agora, pastor, é o seguinte, eu não quero ser exemplo para ninguém, isso não é para mim. Não desligue ainda. Não saia desse momento do estudo. Fique mais um pouco. Eu não quero saber. Então, se você não quer saber, qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida, então, não é fazer discípulo, não é ser exemplo, não é ser discípulo de Cristo. Perceba daquela primeira aula. O discipulado é ser discípulo de Cristo e ajudar pessoas a serem discípulos de Cristo, fazer discípulo. E aí a questão é, bom, se você então não quer saber disso, qual é a prioridade da sua vida? Então, será que você está se enganando? Será que você está sendo enganado? Né? Será que você está se auto-enganando? Né? Você faz parte de uma igreja, você tem ido para uma igreja, você tem frequentado lugares, templos, você se diz evangélico e evangélica, mas está se enganando? Está enganando a sua própria vida, a sua própria consciência? Perceba que você precisa então de tomar uma definição. E ter uma definição de vida. E quando o pastor fala aqui, queridos, eu estou dizendo, quem está falando aqui é uma pessoa que tem problemas também. Pessoa que tem dificuldades também. Não pense que eu sou uma pessoa ultra santa, pelo contrário. Nesse momento aqui que eu estou falando para você, gravando essa aula aqui, eu tenho vários e vários problemas. Eu tenho pessoas, né, preocupações, pessoas da família que estão padecendo nesse momento de uma enfermidade. Enfim. Mas quando eu falo para você é porque eu estou pela fé dizendo a você que nossa prioridade é o reino de Deus. Nossa prioridade é ser padrão e exemplo. Nossa prioridade é estar em oração pedindo a Deus que tire todo o pecado que ainda vive em nós e que possa nos ajudar nisso. Portanto, realmente, qual é o meu problema como cristão? A pergunta é essa. Realmente, qual é o seu problema? Qual é o meu problema como cristão? Qual é o nosso problema como cristão? Pense nisso. Não temos respostas aqui porque a aula não é para dar respostas. A aula é apenas para você pensar e pense. Qual é o meu problema como cristão? Por que meu nome está fazendo parte do hall de membros da minha igreja? Por que eu sou membro da igreja tal? Membro da Segunda Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena. Por que eu sou membro de tal igreja? E por que eu sou crente? Para que eu sou crente? Pense, eu não estou julgando você. A palavra está perguntando para você, a Bíblia, a palavra de Deus está perguntando para você. O que é que eu estou fazendo? Portanto, esses são os problemas que nós devemos pensar quando nós refletimos, não é? Estas respostas só podem ser dadas por você. Não pelo pastor Roosevelt, nem por ninguém, por você apenas. O conselho que eu dou a você é ore. Ore. Converse com Deus sobre sua vida. Converse com Deus sobre sua conversão. Converse com Deus naquilo que você crê. Porque muitas vezes talvez seja o que você crê que está atrapalhando o processo de sua vida. E é aí que eu vou entrar em outra coisa. Eu estou falando do padrão de vida. Nós estamos pensando agora que modelo nós seguimos, onde estamos, o que é que fazemos. E aí vamos entrar em outra situação, em outra questão, que é a última, né? Padrão. E agora vamos falar sobre cosmovisão. Cosmovisão, pastor, já ouvi falar sobre isso, ou então você que é da nossa Igreja Batista, da Segunda Igreja Batista, você, pastor, já falou sobre isso, vou repetir aqui para você. Bom,
O padrão, meus irmãos, tem muito a ver com a nossa cosmovisão, com aquilo que nós cremos, muito a ver. Porque o problema pode estar aí. Pode estar aí. Se você acha que... Olha só, perceba, a questão da cosmovisão, eu vou explicar para você o que é cosmovisão, mas se você acha que não precisa de caminhar com alguém, ou seja, não precisa de estar junto com alguém para ajudar e ser ajudado, você tem algum problema como cristão, como crente. Se você acha que só pode crescer, compartilhar e caminhar com o pastor ou com algum líder seu, você tem algum problema. Sim, tem algum problema. Se você só acha que só pode compartilhar, crescer, aprender, enfim, só com o pastor ou com algum outro líder maior seu, você tem algum problema. Se você acha que não precisa de ajudar outras pessoas a caminharem com Cristo, você tem sérios problemas. Mais do que um problema, você tem sérios problemas. Não precisa ajudar ninguém para caminhar com Cristo, você tem sérios problemas, porque não foi isso que o seu mestre, o meu mestre ensinou. Portanto, cosmovisão. Quando você está achando, o que eu falei aqui, se você acha isso, acha aquilo, o que a gente acha, o que a gente crê, o que a gente diz, olha, é assim, isso é porque nós temos uma cosmovisão. Todo mundo tem. Todo mundo, todo mundo. Independente se é crente, se não é crente. Todo mundo, até um ateu, tem uma cosmovisão. Por que é cosmovisão? Cosmo vem de mundo e visão você já sabe, né? Vem daquilo que nós vemos. Então, na verdade, cosmovisão é a forma que você enxerga o mundo ao seu redor. Né? E dizendo aqui, alguns irmãos estão até fazendo um curso de cosmovisão, né? Com o Pedro Dutti, né? Pastor Pedro Dutti, reverendo Pedro Dutti, que é um homem muito sábio, uma bênção de Deus. Então, é como um óculos. Você coloca um óculos, né? Quando você que usa óculos sabe disso. Você coloca um óculos e enxerga melhor. Portanto, a cosmovisão é o óculos que você coloca e vê o mundo. Só que várias pessoas têm uma cosmovisão. E aí, para o crente, para o cristão, a cosmovisão do crente tem que ser bíblica. A cosmovisão do crente, o óculos que o crente bota, tem que ser um óculos a partir da palavra de Deus. Os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos de Deus para nossas vidas. Então a cosmovisão é essa. E aí, perceba que muita coisa influencia no que eu estou falando aqui nessa aula. Por exemplo, veja só, agora eu vou entrar numa questão bíblica, de Bíblia. Por que você tem que saber qual é a sua cosmovisão? Por quê? Porque isso aí influencia no seu exemplo e padrão que você vai ter. Na forma de vida como crente que você vai ter. Tem muitos crentes, mas muitos, não são poucos. Talvez eu esteja falando para alguns aqui. Muitos crentes que estão sempre, vivem uma vida espiritual e daqui a pouco cai. Depois voltam mais uma vez e daqui a pouco cai. Mais uma vez voltam e depois caem de novo. E aí tem pastores que ajudam, né? É a função do pastor fazer isso, né? E vai lá e ajuda e conversa e ora. Muitas vezes fica em silêncio porque o pastor já não tem o que falar mais, né? Muitas vezes o pastor não tem o que dizer mais. Já aconselhou, já falou, já acompanhou, já deu. Então, já ensinou o que deve ser feito, mas a pessoa sempre está assim, oscilando. Sobe e cai, sobe e cai. E por que isso? Provavelmente é por aquilo que ele crê. É por aquilo que ele vê e enxerga o mundo. Talvez seja também uma falta de conversão. Talvez essa pessoa não seja convertida. Talvez não. Talvez seja uma pessoa convertida, mas não tem uma boa cosmovisão. Então o que é que a igreja, que o pastor dessa igreja tem que fazer? Tem que ensinar. Graças a Deus nós tentamos e queremos e vamos nos aperfeiçoar ainda mais em ensinar a Bíblia para nossos irmãos da Segunda Igreja Batista. Mas se você não é da nossa igreja, eu peço a você que você possa procurar bons livros e ler. Eu estou disposto, de repente, a dar umas dicas para você. Não pastorear você. Porque se você tem uma igreja, você deve procurar o seu pastor. Procure o seu pastor. Mas se a sua cosmovisão está embaçada, você não sabe o que crer, não é? Você precisa de ler. Ler a Bíblia, principalmente, e ter livros para que auxilie você. Portanto, veja só. Vamos entrar agora na Bíblia. Eu quero perguntar para você algumas coisas mais uma vez. Eu quero perguntar, por exemplo, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Responda. Na sua mente mesmo. Quem é Deus para você? Perceba que a resposta que você der de quem é Deus vai direcionar a sua vida.
vai direcionar justamente a sua vida como cristão. Muitas vezes, para alguns, Deus é um tirano, um carrasco. Deus é aquele que está sentado numa cadeira, um homem, um velho, de barba branca, cabelos longos, e aí ele está olhando e quando ele olha um pecador, ele fulmina um pecador, né? Para outros, Deus é alguém que criou tudo, e ele crê que Deus existe, mas Deus criou tudo e deixou então a natureza seguir o seu rumo, né? O ser humano faz as suas escolhas, se escolheu bem, ok, se escolheu mal, quebrou a cara, mas ele não interfere em nada. Para outros, Deus é alguém que tem a história em suas mãos. Tem a história em suas mãos, sabe todas as coisas que vão acontecer e está interferindo na história sim. Pode muito bem promover milagres e dizer aqui não, parou aqui, isso aqui não. Para outros, Deus tem uma constante guerra com o diabo. Ou seja, o diabo de um lado, Deus do outro e há batalhas e guerras. Às vezes o diabo ganha, às vezes Deus ganha. Nós não vamos aqui, nessa aula de escola bíblica discipuladora, nesta aula não vamos aqui tratar de quem é Deus. Hoje não. Hoje não. Talvez em outras sim. Né? Estamos com um projeto aí, talvez sim, se essa pandemia, se essa quarentena aumentando aí, talvez sim nós vamos conversar sobre isso. E eu já convido você nas manhãs de domingo. Mas perceba, o que é Deus para vocês? Então, se Deus é algum ponto que eu falei agora aqui, é a sua cosmovisão de Deus. A outra pergunta, como você enxerga a salvação? Como é que você enxerga a salvação? Deus escolhe para a quem vai ser salvo? A pessoa é que diz, eu quero ser salvo. Ou salvação é uma oração, Senhor, me salva, amém. Ou salvação é quando você chora. Ou salvação se perde. Salvação não se perde. O que você fala sobre salvação para você? Essa é a sua cosmovisão. Isso vai influenciar no seu padrão de discipulador, de exemplo de cristão para outras pessoas. Quando você morrer, para onde você vai? Pergunta clássica. Quando você morrer, para onde você vai? E aí alguns vão dizer, vou para o céu. Mas o que é o céu? Aliás, uma pergunta que já junta com a outra é, você tem certeza da sua salvação? E você tem certeza que vai para o céu? E se você, nesse momento, nesse domingo, que está me assistindo agora, de repente você morrer agora, para onde você vai? Aí você pode, pastor, que pergunta é essa? Mas pense nisso. Se você morrer agora, nesse momento que eu estou falando para você aqui, para onde você vai? Existe céu? Existe inferno? Existe céu e inferno para as outras pessoas? Acredito nisso agora. Para mim, não. Para mim, só o céu, né? Porque Deus não vai me condenar, não é? Não sei. A Bíblia diz o que ela tem que dizer. A Bíblia dá a cosmovisão, mas a sua visão é qual? Então perceba que isso tudo influencia. Quais são os seus dons? O que é dom espiritual? O que é dons espirituais? E quais são os seus dons espirituais? São várias perguntas. Não vou me deter só sobre isso. Eu quero falar da cosmovisão. Então a cosmovisão é isso. É o óculos que você bota nos olhos e enxerga o mundo. Como você está enxergando o mundo? Da forma que você enxerga o mundo, é esse o padrão de vida que você vai ter. A cosmovisão, ela vai influenciar da forma que nós vivemos. Portanto, dito esse exemplo aqui, eu venho então à conclusão da nossa aula. Dizer para cada um de nós aqui, para cada um de você que está nos assistindo, dizer que é a questão do padrão e da cosmovisão que vai levar o caráter do discipulador. Quem está sendo influenciado por nós está vendo nossa vida. Quem está sendo influenciado por nós está vendo nossas atitudes. Atitudes que nós tomamos no dia a dia, atitudes que nós tomamos em todo momento. Quando nós falamos sobre a questão do caráter do discipulador, nós estamos percebendo claramente que deveremos refletir como é a nossa vida no cotidiano. Não é só sentar com uma pessoa e vamos discipular. Não, mas é ser exemplo para essa outra pessoa. Ser exemplo de vida, ser exemplo no que nós fazemos. Precisamos refletir. Nós não fomos chamados para ser discípulo de Jesus ou um crente para ficar em dúvidas. Fomos chamados para ser discípulo de Jesus e Jesus tirar nossas dúvidas e a palavra de Deus tirar nossas dúvidas. Portanto, o nosso caráter vai ser construído a partir de um padrão que é o modelo de Jesus Cristo e um padrão que vai fazer uma cosmovisão na nossa vida.
A Bíblia vai gerar uma cosmovisão correta em nossa vida. Devemos nos levantar. Levante-se. Comece a se posicionar a partir de hoje. A igreja, a nossa igreja local, a sua igreja local, precisa de você, de ter posição. A escola bíblica dominical, ou a escola bíblica discipuladora, no nosso caso, é chamada discipuladora, mas a sua escola bíblica, ela existe para nós construirmos esse padrão e essa posição. A prática do discipulado, a prática precisa, na nossa igreja, ser vivenciada, mas não de uma forma engessada, de uma forma de modelo, sabe? Uma coisa... Mas precisa ser vivida de uma forma natural. Você não sabe, muitas vezes eu não sei, mas apenas sentar com alguém, compartilhar com alguém algo, ensinar algo a alguém e acompanhar alguém, isso já é discipulado. Muitas vezes você já é discipulador de alguém e não está sabendo ainda. Como eu falei, filhos, esposo, esposa, já são discipulados por mim e por você, e nós não sabemos, precisamos de ser padrão para essas pessoas. Na verdade, precisamos de buscar sermos autênticos discípulos de Jesus, para nos tornarmos autênticos discipuladores de Jesus. Portanto, chegamos no fim desse tema tão grande, essas 5 aulas, chegamos no fim do que é discipulado. E me permita dizer a você, olhe para a sua vida, olhe para o padrão de vida que você tem, olhe para aquilo que Jesus quer de mim e de você. Veja se você está bem na sua vida cristã. Olhe para a forma de vida que você vive. Olhe para a sua boca. O que sai da sua boca? Você tem uma boca torpe. Uma boca torpe quer dizer uma boca que fala muito palavrão mesmo, né? Você dá um exemplo disso, do que você fala? Você é uma pessoa que fala coisas condizentes com a palavra de Deus? Ou você simplesmente diz, é o que eu acho e é isso mesmo? Como é você na hora de discutir com alguém? Quando você briga com seu marido, com a sua esposa? Quando você está brigando com seu filho ou sua filha? Como é o seu padrão de vida? Como é seu exemplo? E aí sim, queridos, quando nós olharmos e vermos qual é o caráter do discipulador, o meu caráter, o seu caráter, quando nós entendermos que influenciamos e sabemos o nosso caráter, aí vamos então viver uma vida de discipulado na nossa igreja local. Uma vida de discipulado na nossa comunidade. Primeiro na nossa casa e depois passando isso para a comunidade chamada igreja. É isso então que temos hoje a falar. Deus abençoe essa aula. Deus abençoe a sua vida. Não estamos julgando você. Não estou aqui falando julgando a sua vida. Pelo contrário, eu estou usando a palavra de Deus para dizer a você que Deus quer muito mais de você do que apenas você ficar parado. Sei que nesse momento nós estamos parados porque estamos em quarentena. Mas Deus já está providenciando a você. Providenciando a você a reflexão. Para que quando acabar essa quarentena e quando você puder ir para a igreja, para se reunir com os irmãos, você comece a trabalhar isso na sua vida. Mas comece agora na sua casa. Seja um padrão de vida, um exemplo. E se você não tem uma cosmovisão ainda formada, se você precisa de responder essas perguntas que você fez comigo nessa aula, então continue assistindo a Escola Bíblica Discipuladora. Continue assistindo todos os domingos pela manhã. Tenho certeza que Deus vai falar ainda em outros domingos ainda que virão. Formar a sua posição, formar a sua convicção daquilo que você crê. Deus te abençoe, nos abençoe e até um próximo domingo de Escola Bíblica Discipuladora. Amém. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E
Muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. A eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pra repartir por onde Deus me permitir andar. Ele